Podemos, professora, boa aula. Era o Davi que estava falando? Oi, Não, gente. Boa tarde. Meu nome é André. Fabrícia. Oi? Não, não era o Davi. Esse que eu tô Ah, falando. tá. Parece a voz dele. Meu nome é Fabrícia, eu sou professora do Ideal, tá legal? E a gente vai fazer aqui uma revisão, né, de enfermagem médica cirúrgica, psiquiátrica e saúde mental. Como é que vocês estão se sentindo aí pela proximidade da prova, né? 3 dias. E como é que vocês estão? Ansiosos? Tem alguém aí que vai fazer a prova pela primeira vez? Fica à vontade para abrir o chat, se você traz pelo chat, ou então para abrir o microfone, tá legal? Não tem problema nenhum. Vou começar a aula com as questões. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar. Ou você abre o microfone, ou então coloca aqui no chat que eu consigo ver. Tá legal? Tô indo então. A primeira questão aí, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, de enfermagem cirúrgica, tá? E vai trazer para a gente aí. Assinale a alternativa com ação contraindicada no pré-operatório imediato de craniotomia. Então, antes de eu começar a resolver a questão com vocês, a gente já pode aí pegar, né, e fazer uma revisão aí dos tempos, né, da cirurgia, que no caso é pré, trans ou intraoperatório e pós-operatório. E aí a gente sabe que o pré-operatório ele é dividido em imediato e imediato, né? O imediato é aquele que começa quando o médico ele vai falar para o paciente que ele precisa dessa intervenção cirúrgica até as 24 horas antes da cirurgia. E o imediato são exatamente as 24 horas antes da cirurgia, tá? O intraoperatório, ele vai começar quando o paciente adentra aí esse centro cirúrgico e antes e quando ele sai. Quando ele chega já na RPA, né, que é aquela sala de recuperação pós-anestésica, ali já começa o pós-operatório imediato, que vão se seguir até as 24 horas após a cirurgia. E depois a gente tem o pós-operatório imediato, que vai até a etapa, né, da alta final. Às vezes o paciente ele vai para casa, mas ele fica voltando ali no médico, né, para fazer o acompanhamento até ele ter a alta final. Tá legal? Então aí eu já consigo fazer essa revisão. E aí eu passando, né, eu botei aí no slide falando de prefixo e sufixo. Ali para a gente, na questão, já está falando de craniotomia. E aí a gente sabe que essa terminologia cirúrgica, a gente vai ter o prefixo, que vai dizer para a gente o local, né, do corpo, a glândula, ou o tecido, ou o órgão a qual ou a região, né, podendo ser tipo um abdômen, a qual essa cirurgia vai acontecer, e a gente vai ter o sufixo, né, que vai falar para a gente o tipo de cirurgia que vai acontecer. Então, a gente já deixei aí uma colinha para vocês, tá? Em questão de prefixo, a gente tem vários outros, deixei aí só alguns. Em questão de sufixo, esses são os que mais caem nas provas, e a gente já está meio que habituado, tá? Então, ali para a gente está falando de craniotomia. Tomia, então, seria um corte, seria uma incisão. Crânio seria no crânio. Então, esse paciente aí, ele faria, né, uma cirurgia, uma incisão aí no crânio, ok? E ele pergunta qual a ação contraindicada nesse pré-operatório imediato, quer dizer, nas 24 horas que vão anteceder essa cirurgia. E aí vem a letra A, posicionar o manguito para aferição de PA de 2 em 2 horas. Isso é contraindicado no pré-operatório imediato? Não, a gente tem que acompanhar os sinais vitais do paciente para ver se não vai ter nenhuma alteração, porque se a gente tiver alguma alteração, isso pode influenciar na cirurgia, tá? Posicionar o paciente em Fowler baixo seria semi-Fowler, 45 a 60 graus, tá? Isso aí também não é contraindicado. Fazer tricotomia do couro cabeludo. A tricotomia, ela antigamente era algo que sempre se fazia nas cirurgias. Ah, eu vou operar o membro inferior, então a gente, né, fazia ali a depilação dos pelos. Mas hoje a gente só faz se realmente for necessário.
Como é no crânio, né? Então, a tricotomia se faz necessário para a gente poder ver ali diretamente a pele, né? O couro cabeludo desse paciente. Então, sim. E ela deve ser feita aí o quanto antes da cirurgia. Então, entraria no pré-operatório imediato. Tá legal? Manter náusea e vômito pós-operatório, né? E administrar enemas. Então, aí, qual a ação? Manter não. Tá certo. Manter náusea e vômito pós-operatório. Quer dizer, monitorar aí essa náusea e esse vômito pós-operatório. Tá? Administrar enema. O que vocês acham aí dessa questão? O que vocês marcariam? Qual seria a ação contraindicada aí nesse pré-operatório imediato? Alguém? Letra E. Exatamente, letra E. Administrar enema. Né? O enema é a lavagem que a gente chama, né? Quando a gente precisa ali tirar essas fezes compactadas. E aí, quando a gente faz, né, não só o enema, mas a gente utiliza a via anal antes da cirurgia, a gente pode estar estimulando aí o nervo vago. E o nervo vago, ele vai estar relacionado aí com a frequência cardíaca respiratória. E aí eu posso ter uma alteração nessa frequência cardíaca e respiratória. E quando eu altero o sinal vital, dependendo aí, né, do tamanho dessa alteração, eu não vou poder operar esse paciente. Tá? Então, é letra E de E. Tá legal? Qualquer dúvida, vai colocando aí, tá? Considere os tempos cirúrgicos fundamentais e relacione cada tempo cirúrgico ao procedimento que o caracteriza. Aí a gente vai saber, né, que quando o paciente ele entra para a sala de cirurgia, no intraoperatório ou transoperatório, aí essa cirurgia ela vai ser dividida em 4 tempos. E aí tá assim, hemostasia. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Mas aí ele vai falar pra gente da hemostasia. Ele vai falar. Para você estar aparecendo, vocês estão conseguindo ler esse slide? Vê se melhora assim. Acho que assim dá para ler melhor, não dá? Então, ótimo. Esse intraoperatório ele vai ser dividido em 4 tempos: hemostasia, exérese, síntese e diérese. E aí ele pede, né, que a gente relacione aí o conceito de cada um. Então, eu já vou te dar aí uma dica. Hemostasia tem a ver com sangue. Hemo é de sangue, tá legal? Estasia seria o estancamento, né? Então, é quando eu estanco esse sangue, tá legal? Exérese seria o que aí a nossa exérese? Alguém sabe? Eu já falei que a hemostasia, então, é o estancamento do sangue, né? Quando eu evito aí esse extravasamento. Então, o A estaria relacionado com o número 2, tá legal? E exérese, alguém sabe o que que é? B, número 4. É a cirurgia propriamente dita, compreende a extirpação do órgão ou tecido afetado. Isso aí. Então, a exérese, né, é quando está acontecendo essa cirurgia. Síntese, S de sutura. Então, é o final da cirurgia, quando eu já aproximo as bordas dos tecidos seccionados, quer dizer, divididos, né, cortados ou ressecados. Então, síntese, você pode guardar aí esse S de sutura, tá legal? Quer dizer, é o final. E diérese aí seria a secção tecidual, propiciando o campo operatório ou a liberação das estruturas anatômicas. Então, diérese, você pode gravar esse D, né, de divisão. É quando eu divido, é quando eu secciono aí o local da cirurgia. Então, ficou letra A, número 2. Letra B, número 4. Letra C, número 1. E letra D, número 3. Alguma dúvida nos tempos cirúrgicos? Estou passando então, tá? Assinale a alternativa que constitui cuidado de enfermagem para controle da pressão intracraniana, quer dizer, a PIC, no pós-operatório de craniotomia. Então, outra aí, né, questão de craniotomia.
E aí, o que é um cuidado de enfermagem para a gente controlar essa PIC? Alguém chuta aí? Alguém responde? Trocar o catéter venoso a cada 24 horas? De quanto em quanto tempo que a gente tem que trocar essa função, esse acesso? Alguém sabe? A gente troca catéter venoso a cada 24 horas? Não, 72 a 96 horas, tá? Que a gente faz essa troca aí, dependendo se vai ter sinal fosfístico, dependendo, né, de como vai estar aí a integridade dessa pele, tá? Manutenção da posição em Trendelenburg? Não, isso daí não é um cuidado de enfermagem para craniotomia, porque se ele fica em Trendelenburg, né, a gente vai ter aí os membros inferiores mais elevados do que a cabeça, então eu vou estar aí ajudando essa circulação, tá? Então, eu vou estar aumentando essa pressão. Então, não é um cuidado de enfermagem próprio para isso, tá? Manter sonda Foley permanente também não é um cuidado aí que vai ter a ver, né, com a nossa pressão intracraniana, tá? Monitorar a presença de pruridos e cialorreia poderia até ser, mas não é aí, né, um cuidado exclusivo, né, da craniotomia. E aí o que mais se adequaria aí seria ficar atento para obstipação e vômitos, que nem falaram aí no chat. Por quê? Obstipação e vômitos, se a gente tem, né, uma vontade de evacuar e não consegue, a gente vai fazer uma força muito grande. E se a gente vomita também, né, a gente tem aquela sensação, aquela vontade de vomitar, a gente também vai exercer aí uma força muito grande e a gente pode aumentar essa pressão intracraniana. Então, letra E. Tá legal? Dúvidas? Tô passando então, tá? Senhor JMD, 35 anos, encontra-se no terceiro dia de internação na clínica cirúrgica do Hospital Geral do Estado em pós-operatório de laparotomia exploratória. Laparotomia é aquele tipo de cirurgia, né, onde é mais diagnóstico, onde eu vou fazer uma visualização da cavidade abdominal desse paciente. É quando ele tem alguma coisa no abdômen, mas não sabe o que é, então a gente abre, né, para poder saber o que está acontecendo aí, qual órgão, qual estrutura, qual tecido está sendo acometido aí. É realizado o curativo na ferida operatória diariamente e não apresenta sinal flogístico. Nesse contexto, a cicatrização dessa ferida será por meio de quê? Quarta, terceira, segunda, primeira ou primeira e segunda intenção. O que vocês acham? Está falando ali que não tem nada, né? Está certinha, não tem sinal flogístico, então o curativo na ferida está sendo realizado diariamente, então eles estão cumprindo ali direitinho. Exatamente, primeira intenção, tá? Quarta intenção não existe, tá bom? A terceira intenção é a junção da segunda com a primeira, né? A primeira é quando eu tenho bordas coaptadas, quer dizer, bordas próximas, e eu consigo juntar elas, né, e acelerar essa cicatrização com uma sutura, por exemplo, com uma cola cirúrgica, ou então com aqueles adesivos que a gente consegue, né, juntar, tá bom? Uma borda com a outra. A segunda intenção é quando eu tenho bordas irregulares, então elas não estão próximas, tá? Normalmente elas têm aí um sinal flogístico, né? Ela pode ter aí um exudato, ela pode ter uma necrose, tá? E aí eu não consigo, né, juntar as bordas para acelerar a cicatrização e ela cicatriza espontaneamente. O que eu posso fazer é passar uma cobertura para poder estar acelerando esse processo de cicatrização de dentro para fora. E a terceira intenção é quando eu tenho uma lesão, né, no caso, e aí ela vai cicatrizar sozinha, espontaneamente, por segunda intenção, até que as bordas fiquem próximas e eu consigo aí suturar ou colar e acelerar essa cicatrização por primeira intenção. Tá legal? Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho da psiquiatria, tá bom? Então, qualquer dúvida, fica aí à vontade. Alucinação e ilusão são alterações relacionadas a quem? Memória, humor, percepção, fala ou atividade motora. E aí, o que vocês marcariam nessa? Percepção. E aí eu vou te perguntar, qual que é a diferença, então, de alucinação e ilusão? É a mesma coisa?
C, muito bem. O gabarito é a letra C mesmo. Mas o que é alucinação e ilusão? Alguém se arrisca? Não. Alucinação, então, é quando eu vou ter a criação de estímulos inexistentes. Tá legal? Eu estou percebendo algo que não está lá. Pode ser um cheiro, pode ser um som, pode ser um odor, tá? Pode ser algo visual. Tá legal? E aí pode ser estimulado por drogas, por álcool, por algum medicamento, ou mesmo por algum distúrbio mental. Tá legal? A gente vai ter aí um exemplo, quando a pessoa ouve vozes. Ela está ouvindo vozes que não estão ali, tá? Ilusão, então, já é alteração na percepção de estímulos externos. A pessoa percebe objetos de forma deformada. Como assim? Às vezes a gente vê ali a sombra de uma árvore, quando a gente olha, a gente vê uma pessoa, como se fosse uma pessoa. Então, é um estímulo externo deformado. Eu tenho essa percepção deformada. Eu tenho esse estímulo, mas quando eu olho, eu estou vendo uma pessoa, enquanto na verdade é a sombra de uma árvore, tá bom? Essa seria aí a diferença entre eles, ok? Um paciente de 35 anos de idade apresentava alucinações, quadro de confusão mental e relatou durante a admissão, perseguição e presença de vozes conversando com ele. Então, de acordo ali com a questão anterior, eu posso dizer que ele estava tendo alucinação. Então, ele estava vendo coisa que não existe. Tá legal? Com base nessa situação hipotética, considerando todo o relato e o quadro mental do paciente, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto. Qual doença? Esquizofrenia. Isso aí, tá? Alguém se arrisca aí no que é depressão maior? Esquizofrenia, então, né, ele é um distúrbio aí neuropsiquiátrico, né, neurológico, tá? Onde eu vou ter distorção no pensamento, eu vou ter distorção aí na percepção, tá? Nas emoções, na linguagem, o senso aí de comportamento também é alterado. Eu posso ter alucinações, tá legal? Pensamentos desorganizados. Então aí, no nosso caso, o paciente ele está tendo alucinação, ele está tendo delírio de percepção, tá? Ele está tendo aí sintomas psicóticos. E tem tudo a ver, então, com a esquizofrenia. Tá legal? Depressão maior é a depressão, né? É o tipo de depressão mais comum aí que a gente vê na população, tá? É aquele humor deprimido, é aquela tristeza, é a perda do interesse, do prazer pelo cotidiano. A pessoa não tem mais aquela alegria, né? Aquela vontade de estar tá fazendo, né? A rotina dela, tá legal? Alzheimer, suicídio? Como assim suicídio? Ah, tá, depressão maior? Não, depressão maior é a depressão mais comum que a gente tem, essa depressão comum, tá? A pessoa, ela teve aí uma perda, por exemplo, né? Ela teve um estímulo, eu perdi um ente querido, ou então ela perdeu um emprego, né? Ela passou por algum trauma, algum acidente, algo que estimulou, desencadeou, né? E aí ela perde o interesse de viver, tá legal? Ela perde o interesse pelas coisas, ela fica apática, ela fica triste, chorosa, tá legal? Então, depressão maior é só o termo técnico para essa depressão mais comum que a gente tem aí, essa que incide a maioria das pessoas, tá legal? Alzheimer, né? Alguém aí? Gente, eu gosto de interagir, tá? Desculpa. Então, eu pergunto, tá legal? Alzheimer, tá? É uma doença degenerativa onde a gente vai ter a perda de quem? Dos neurônios, né? A gente vai ter a deterioração cognitiva também da memória, é um tipo aí de demência, muito bem, que nem falaram aí no chat, né? E acomete bastante os idosos, a pessoa, ela não se lembra, né? Ela começa a ter aí problemas na memória, tá? E estresse pós-traumático é um tipo de ansiedade que a pessoa adquire após um evento traumático, após um trauma, um acidente, uma perda, enfim, né? E Parkinson. Parkinson a gente lembra logo de tremor, né? Naquele idoso tremendo. Na verdade, o Parkinson
ele é uma degeneração das células da substância negra, né? Que é uma região que está lá no cérebro. E essas células da substância negra, elas produzem dopamina, né? E aí, quando a gente não tem essa dopamina em grande quantidade, ou a gente não tem mesmo, a gente começa a ter problema o quê? No movimento. É por isso que a pessoa treme, né? A dopamina, ela é o neurotransmissor que vai enviar a informação da célula nervosa aí, né, para os membros para a realização dos movimentos voluntários. Então, quando eu não tenho essa produção de dopamina, eu tenho aí um problema na comunicação, né, do sistema nervoso para os membros para fazerem esses movimentos aí voluntários. Então, a pessoa treme, a pessoa, quando ela vai se movimentar, ela fica mais lenta, ela vai ter uma rigidez muscular. Tá legal? Dúvidas? Vocês estão de parabéns, vocês estão acertando tudo. Tá? Próxima. Os principais atendimentos em saúde mental são realizados nos Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, que existem no país, onde o usuário recebe atendimento próximo da família, com assistência multiprofissional e cuidado terapêutico, conforme o quadro de saúde de cada paciente. Referente às modalidades dos CAPs, publicados pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa incorreta. O que acontece, né? Antigamente, a gente tinha aí que esse paciente psiquiátrico, ele ia para o hospital e ficava internado lá. Eles abandonavam, a família abandonava lá, né, o paciente, e aí ele ficava. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente tinha um hospital psiquiátrico lá em Jacarepaguá, que era até uma vila. Além do hospital, a gente tinha ao lado do hospital, no mesmo terreno, casas onde pacientes, né, de distúrbio mental moravam lá, e porque a família abandonou, então tinha paciente lá de 40 anos, 50 anos. Eu fiz uma matéria de mestrado na Unirio, e aí tinha um casal lá que eles trabalhavam nesse hospital na época. E eles contaram que tinha um rapaz lá que tinha 45 anos e ele estava lá desde criança. Detectaram, né, o problema mental e aí a família não quis e largou por lá. E lá era a casa dele, tipo, os pacientes eram a família dele, os funcionários eram a família dele. Quando era aniversário, eles faziam festa. Então, antigamente tinha essa cultura, porque eles falavam que o paciente mental não podia viver em sociedade. E a melhor maneira era de isolar, né, esses pacientes. E aí a gente vê, né, que desde aquela época lá atrás, eram maltratados. O pessoal faz o quê? Bota em camisa de força, fazia, né, aquela terapia de choque, o pessoal dopava, quer dizer, só para ficar dormindo, para não ficar dando trabalho, né? Porque o paciente mental, de certa forma, ele dá um certo trabalho, principalmente quando ele está em crise, né? Quando ele está aí nos episódios. Então, eles achavam que não poderiam viver em sociedade com pessoas normais, né? Eu coloco entre aspas porque para a gente, o normal é o que a gente vive, mas para o paciente psiquiátrico, o normal dele é quando ele está na crise mesmo, aquele que é o normal dele. Tanto é que eles não, a maioria não gosta de aderir ao tratamento, eles abandonam o tratamento. Porque quando eles tomam um remédio e ficam normais, né, eles não se adaptam a essa realidade. E aí eles preferem ficar no mundo deles, porque é o normal para eles. Né? Então, antigamente era assim, só que eles começaram. Aí teve a reforma psiquiátrica, teve todo o movimento, né, dos pacientes, dos trabalhadores desses hospitais, da família, que começaram a ver que não era saudável esse tipo de tratamento. Então, eles começaram a fazer a revolução, e aí veio a galera lá da Europa também influenciando aqui, para que esse modelo fosse, né, fechado, para que não fosse mais praticado. Mas aí você pode ver, né? A lei mesmo que começou a reger aí a psiquiatria, ela é de 2001, então é uma coisa assim bem recente, né? Bem assim, bem nova, não é algo assim mais antigo. Então, esses pacientes, eles ainda estão em aceitação na sociedade. E aí, por que eu contei esse contexto, né? Porque aí, com essa lei, com a reforma psiquiátrica,
eles entenderam que esse paciente psiquiátrico, ele não deveria estar mais no hospital, ele deveria ser reinserido na sociedade. E aí o governo, ele começou a fechar esses hospitais psiquiátricos onde tinham aí, né, os pacientes como moradia. E aí eles começaram a entrar em contato com a família desses pacientes para poder elas, né, se responsabilizarem por ele, o governo até dar uma ajuda para esse paciente, né, para essa família, para poder até se reinserir. E aí foram criados aí os CAPs, né, que são Centros de Atenção Psicossocial. Então, esse paciente, ele vai até esse CAPS e ele tem o seu tratamento. Lá ele vai receber o atendimento médico, lá ele vai ter acesso à sua medicação e também ele vai ter acesso, né, à terapia em grupo, em terapia em família, quer dizer, eles começaram a integrar a família, integrar os amigos aí também, né, nessa recuperação, nesse tratamento do paciente, porque eles entenderam que quando você envolve a família, quando você envolve, né, ele na sociedade, a recuperação dele é muito mais rápido do que ele sozinho ou então isolando ele. Quando você isola, você não trata, você só piora a condição dele. Então, esse CAPS, ele não é para a pessoa morar. A gente vai ver que tem até alguns tipos de CAPS que a pessoa pode até ficar internada numa crise, mas ela melhorou, ela vai embora para casa. E aí eles começaram a fechar esses hospitais, tá? A gente teve também o Nossa Senhora do Carmo, se não me engano, era lá em Cascadura. Eles fecharam também, era outro hospital psiquiátrico onde a gente tinha pacientes morando. Então, aos poucos, eles estão fechando e esse modelo aí de tratamento do paciente psiquiátrico tem mudado, ele tem evoluído. Ainda assim com muita reserva, porque a gente sabe que ele ainda tem um preconceito contra esse tipo de paciente, né? Ah, é maluco, ah, é doido, né? Tanto é que quando fala, ah, vai no psiquiatra, ah, não, é médico de doido, né? Eu não quero tomar remédio de doido. E a gente sabe que não é assim, é simplesmente uma doença e se tratado, o paciente ele consegue sim, com a sua limitação, mas viver, né, dentro da sociedade. E aí o Ministério da Saúde entendeu que ele precisava atender a todo tipo de cidade. Como assim? Aí eu trouxe aqui um quadro, vê se dá para ver, se melhora assim. Acho que assim melhora, né? Eu trouxe aqui um quadro como um resumo dos tipos de CAPs. Então, eu vou ter aí que onde tem um roxinho, essa cruzinha roxinha, vai atender cidades ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. A gente tem cidade pequena, a gente tem cidade média e a gente tem cidade grande. E a gente vai ver que esse rosinha atende cidade ou região com pelo menos 15 mil habitantes, que seriam mais aí os interiores. Esse azulzinho vai atender cidades ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. Então, a gente está vendo aí que são cidades maiores, né? São já capitais, por exemplo, tá? E a gente vai ver que tem tipos de CAPs para as idades também, para as faixas etárias, como, por exemplo, aí, né, o CAPS I, ele vai atender somente crianças e adolescentes, ele não atende adultos, então não adianta a gente misturar. E o Ministério da Saúde entendeu também que o paciente psiquiátrico, ele não vai englobar só o doente mental, tá? Aquele que tem um distúrbio mental. Ele também vai englobar a pessoa que é dependente e usuária de álcool e drogas. Então, a gente vai ter o CAPS aí, que vai atender pessoas com transtornos, né, de álcool e de drogas também. Tá legal? Então, vamos lá. O CAPS-1, ele atende transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substância psicoativa. E ele vai atender todas as faixas etárias, porque ele tem um laranjinha. Então, ele vai atender criança, adolescente e adulto. Tá legal? O 2, ele vai atender transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Só que uma é para a região lá de 15 mil habitantes e outra para a região com pelo menos 70 mil habitantes. Então, um atende uma região menor e o outro atende uma região maior. E esse CAPS 2 também vai atender todas as faixas etárias, tá? O 3, ele já vai ter aí 5 vagas de acolhimento noturno e observação, quer dizer, o paciente, se ele precisar passar a noite, se ele precisar passar um dia lá para estar em observação, ele já vai ter 5 lugares lá, 5 vagas para esse tipo de paciente. Vai atender também transtorno mental grave,
persistente, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Só que ele é para uma região aí com pelo menos 150 mil habitantes e vai atender todo mundo, quer dizer, todas as faixas etárias. O CAPS-I, ele vai atender aí transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, mas é para criança, tá legal? E aí para cidades médias, né, com pelo menos 70 mil habitantes, tá? O CAPS-AD, ele é para álcool e drogas. Então, ele vai ser especializado somente aí, né, para usuários de drogas, dependentes aí do álcool, tá legal? E ele também é para uma região média, né, quer dizer, acima de 70 mil habitantes, e também para todas as faixas etárias. O CAPS-AD3, que é álcool e drogas, ele tem de 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação, e ele funciona 24 horas. Então, todos os outros não vão funcionar 24 horas, tá legal? O CAPS-3, ele funciona porque ele vai ter 5 vagas de acolhimento, mas todos os outros, eles não vão funcionar 24 horas, eles vão funcionar em horário comercial, tá legal? Então, esse CAPS-AD3 aí, ele vai funcionar 24 horas, ele vai ter aí de 8 a 12 vagas de acolhimento e vai atender transtorno pelo uso de álcool e outras drogas também. Ele vai aí atender todas as faixas etárias e também está localizado em cidades maiores acima de 150 mil habitantes. Tá legal? Visto isso, voltando lá para a nossa questão, voltou? Acho que congelou, né, a imagem. Voltou? Então, está falando aí, os principais atendimentos de saúde mental são realizados nos CAPs, que existem no país, onde o usuário recebe atendimento próximo da família, com assistência multiprofissional e cuidado terapêutico conforme o quadro de saúde de cada paciente. Referente às modalidades dos CAPs, marque a alternativa aí incorreta. Visto daí de tudo que a gente já conversou, o que vocês acham aí que estaria, né, incorreto? Qual deles? Luzi, me dá um segundo. Eu tô com um moço aqui consertando meu interfone. Eu vou só abrir a porta para ele enquanto o pessoal responde, tá? Rapidinho. Isso, letra D. Mas o que está errado, então, na nossa letra D aqui? Desculpa, tá? É só porque estou com o interfone. É menos pessoas que têm direito ao atendimento, 5 vagas, se não me engano. Exatamente. Né? Então, aí não é de 15 a 20 vagas, são 5 vagas. É legal que a gente vai ter lá na observação, tá? E vamos lá no quadro, tá vendo? Ele tem 5 vagas e vai atender transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso, né? Mas ele é para a galera aí também de 150 mil habitantes, tá? E aí tá falando que é pelo menos 70 mil habitantes. Então é isso aí que está errado na nossa letra B, tá bom? Alguma dúvida? Não? Estou passando então, tá legal? A administração de medicamento é uma das atribuições da equipe de enfermagem. Dessa forma, conhecimentos
farmacológico sobre as drogas auxiliem na melhor prática do cuidado. Diante das particularidades dos psicofármacos, é correto afirmar que... E aí? A gente vai falar um pouquinho de ansiolítico, benzodiazepínico, que é um tipo de ansiolítico, né? O lítio, que é um estabilizador do humor, e os neurolépticos, né? Que são antipsicóticos, tá? E aí os fármacos para Parkinson. Já teve até resposta, letra B. Então fala para mim, o que está errado na A, na B, na C e na E. E depois a gente vai destrinchar cada um deles. Alguém puder isso? Não, eu tinha descartado pelo fato de não ter feito o analgésico. Acho que não tem nada a ver. Tem feito o quê, o ansiolítico? Oi? Ele teria feito o quê? Ué, ele é pro sistema nervoso central, né, no caso. Isso, ele não vai ter um efeito analgésico, ele vai ter um efeito o quê? Sedativo, certo? É, para reduzir a ansiedade, né? Isso, o ansiolítico que deprime o sistema nervoso central. Então, se ele deprime, ele está rebaixando o sistema nervoso central. Então, ele vai ter um efeito sedativo e não analgésico, porque o analgésico é quando ele vai tirar a dor, né? Então, e aí, esse efeito, né, sedativo, por exemplo, do ansiolítico, e já falando aí do benzodiazepínico, que é um tipo, né, de ansiolítico, ele vai ter aí a inibição do GABA, né, que é o ácido gama-aminobutírico. E aí é um neurotransmissor do sistema nervoso central que vai regular a excitação e relaxamento da atividade cerebral. Então, quando você está muito agitado, quando você está muito nervoso, né, e o ansiolítico ele vem aí e dá uma controlada nesse neurotransmissor, diminuindo essa euforia. Legal? Então, é isso que estaria errado na letra A. Não é um efeito analgésico, é um efeito sedativo. Tá? O benzodiazepam e midazolam são exemplos de antidepressivos, por isso diminuem a ansiedade. O antidepressivo, ele não diminui a ansiedade, ele diminui, perdão. Os benzodiazepínicos, eles não são antidepressivos, se eles diminuem a ansiedade, eles são ansiolíticos, certo? Então, é isso daí que estaria errado nessa questão, tá? O lítio é um antimaníaco utilizado para o tratamento da esquizofrenia, porque atua na regulação do humor. Sim, o lítio ele vai atuar aí na regulação do humor, mas não é para o tratamento da esquizofrenia, é do tratamento de quem? Alguém chuta? Bipolar. Tratamento bipolar. Bipolar. Isso aí, tá? Ele vai alterar, né, o transporte do sódio nas células nervosas, provocando alteração no metabolismo intraneural das catecolaminas e vai elevar aí os níveis de serotonina, tá? Então, quando o paciente está no estado aí de mania, as catecolaminas estão lá em cima. E quem seriam as catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina, que é aquela sensação de medo, e aí a frequência cardíaca está lá em cima, os sinais vitais estão todos lá em cima. Então, a pessoa está naquela fase de euforia, tá? Que a gente chama de mania. Então, ele vem e controla aí, né, o metabolismo das catecolaminas. Quando a pessoa ela está aí na fase depressiva, ela vai elevar aí o nível, né, de serotonina, que é aí o neurotransmissor da sensação de prazer, do bem-estar, tá legal? Então, não é aí tratamento da esquizofrenia, é tratamento do transtorno bipolar. Os neurolépticos são essencialmente utilizados no controle de delírios e alucinações. Esse daí já é o nosso gabarito, né? Os neurolépticos ou antipsicóticos, eles foram os primeiros medicamentos elaborados para tratar a psicose, tá? Então, esse daí já é mesmo o nosso gabarito, tá legal? Ele tem aí um efeito sedativo, um efeito psicomotor, tá legal? Ele vai bloquear a ação de neurotransmissores como dopamina, serotonina, porque quando eles estão em altas quantidades no sistema nervoso,
eles começam a trazer aí a psicose e a alucinação também, tá bom? Letra E. O que está errado aí? Usar antiparkinsonianos como os inibidores aí da enzima, né, monoamino-oxidase, são utilizados para diminuir ou acabar com os efeitos extrapiramidais dos antipsicóticos. O que é essa está errado? O que vocês acham? Porque não é para tratar o efeito extrapiramidais. Acho que não tem nada a Eles são ver. usados para depressão, tá legal? Eles vão aí bloquear, né, a ação dessa enzima, tá legal? Monoamina oxidase, que degrada as monoaminas, tá? Então, serotonina, dopamina, nora. Então, aí, essa enzima vai degradar esses neurotransmissores e aí esse remédio ele vai cortar a ação dessa enzima, tá legal? Então, é para depressão, e não para efeito extrapiramidal dos antipsicóticos, tá legal? Dúvidas? Posso passar? Sobre a internação psiquiátrica, é correto afirmar que a legislação prevê internação involuntária, é aquela determinada pela justiça. Então, aqui ele vai falar dos tipos de internação. A gente vai ter a involuntária, a voluntária e a compulsória. Alguém sabe a diferença entre elas? E quer arriscar? A voluntária é o próprio nome já diz, né? O paciente vai lá e pede para ser internado. A, a involuntária, eu acho que é quando tipo, o familiar vai, tenta convencer ele, e a compulsória eu acho que é pelo juiz, né? Exatamente. A voluntária é quando o paciente ele chega à conclusão de que ele realmente precisa de uma internação e ele vai por vontade própria. A involuntária é aquela onde você vai ter a interferência de terceiros, né, de um familiar, por exemplo, de um responsável. E a compulsória é aquela que é determinada judicialmente. Tá legal? Visto isso, então, letra A. Internação involuntária é aquela determinada pela justiça? Não, a gente viu que é a compulsória. A internação somente pode ser realizada mediante pedido de médico psiquiátrica ou de psicólogo? Não. A gente também viu que o paciente, ele pode ter aí, né, a vontade de se internar. Então, não é somente por psiquiatra ou psicólogo, ok? O término da internação compulsória dar-se-á por solicitação escrita do familiar, do responsável legal ou do especialista responsável pelo tratamento? E aí? Não, né? A internação Então, compulsória, como ela é pelo juiz, é determinada judicialmente, então somente o médico, né, comprovando que ele concluiu o tratamento, ou então o juiz chegando, né, à conclusão que ele pode sair dessa internação. Tá legal? Visto isso, o gabarito é letra B. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. Então, quando a pessoa, né, o paciente, ele vai lá e, não, eu quero me internar, eu preciso. Ele também pode interromper a internação dele a qualquer hora que ele quiser. É só ele fazer aí uma carta pedindo, tá, a alta dele. Ou então o médico, o médico viu que ele já chegou ao tratamento, ele já está bem, então ele pode dar alta também para o paciente. Legal? Referente às funções psíquicas, assinale a alternativa correta. Aí ele vai falar de percepção, insight, julgamento, vontade, pensamento, o que é cada um, né? E aí eu coloquei a definição de cada um, que é legal a gente estar sabendo aí nessa parte, né? Então, insight é o grau de conscientização e compreensão de que se está doente. Quer dizer, o paciente, ele tem consciência de que ele está doente, de que ele precisa de um tratamento. Porque tem muita gente que, não, eu não preciso de ajuda. Não, eu estou
doente. Eu não estou doente, então eu não preciso. Ou então, eu consigo sozinho, né? E aí, eu tenho acompanhado um caso desse de perto, né? E aí é um transtorno de ansiedade generalizada. E aí a pessoa, né, teve algumas crises e vamos no médico, ele não quer. Não estou doente, eu não preciso de psiquiatra, é médico de doido, vai me passar remédio para dormir, eu não quero ficar dopado, né? Então, assim, essa pessoa, ela não tem consciência de que ela realmente precisa, de que ela realmente está com um problema e que é algo totalmente normal nos dias de hoje e que, né, tem cura, tem tratamento, tem cura. Então, né, o insight é isso, quando ele não aceita a doença, tá legal? Ou então, não, eu aceito, não, realmente, eu estou doente, eu preciso de ajuda, né? Me ajuda, me leva, né? Então é isso, tá? É o grau aí de aceitação ou não da doença, do distúrbio. Percepção é o processo de reação a um estímulo físico nos órgãos dos sentidos. É aquilo que a gente falou, alucinação, ilusão, né? É quando eu olho uma coisa, mas na verdade eu estou tendo uma percepção distorcida, né? Ou então quando eu ouço alguma coisa, quando eu vejo, quando eu sinto o cheiro, o gosto de algo que não existe, quer dizer, a minha percepção, a parte sensorial, ela está comprometida, tá? Vontade determina a passagem de uma intenção a uma ação, processo que habitualmente envolve as etapas de intenção, deliberação, pragmatismo e execução. Quer dizer, eu estou com vontade de comer um sorvete. Calor, né? Então, eu tenho a intenção de comer, e aí eu começo a deliberar, caramba, tá calor, tô suando, mas eu sou diabética. Sou mesmo, tá? Essa hipótese, ela é real. Sou diabética. Ou então, estou acima do peso. Também, preciso emagrecer. E aí você começa a ponderar. E aí você executa ou não. Não vou lá e não vou tomar um sorvete. Ou então, sim, vai terminar a aula, eu vou ali e vou tomar o sorvete. Então, é à vontade, tá? Julgamento. Capacidade para avaliar uma situação corretamente e agir apropriadamente. E aí, né? Vocês têm estudado o suficiente para passar na prova? Vocês estão se dedicando? Né? Quer passar na prova? Está estudando? Então, é o julgamento, né? Eu estou correto nessa situação? Não estou, tá? E eu tenho certeza que vocês estão, porque vocês estão respondendo tudo certinho aqui, tá? Então, quantas vagas esse ano para a ESA? 50? 55? Alguém 55, né? Aqui nós somos 7 alunos, certo? Depois vocês me mandam lá no Instagram do curso ou no meu falando que vocês passaram. Tá legal? Eu gosto de saber que os alunos eles conseguiram. Eu tenho certeza que eles vão conseguir. Tá? Então, voltando aqui, ó, referente às funções psíquicas, assinale a alternativa correta. Percepção, então, é o grau de conscientização e compreensão de que se está doente, sendo importante determinar se inicialmente o indivíduo aceita ou nega a existência da doença. Isso daí é a definição de percepção. Tá, 11 para negros, então entendi, 44 vagas geral e 11 para cor. E aí? Essa é a definição de percepção, não é? O que vocês acham? Insight, muito bem. Então, essa não é a nossa alternativa. Letra B. Insight é o processo de reação a um estímulo físico nos órgãos dos sentidos. É a parte sensorial. Percepção, muito bem. Letra C. Pensamento é um fluxo de ideias, símbolos e associações com um objetivo. É composto de curso, forma, processo e conteúdo. E aí? Esse é o nosso gabarito? Ou não é? Muito bem. Julgamento determina a passagem de uma intenção de uma ação, processo que habitualmente envolve as etapas de intenção, deliberação, pragmatismo e execução.
Julgamento é isso? Não, é vontade, isso aí. E letra E, vontade é a capacidade para avaliar uma situação corretamente e agir apropriadamente? Não, isso daí é julgamento, certo? Então, o gabarito ficou letra C. Estou passando então, tá? Se tiver alguma dúvida, é só você perguntar. Tá legal? Tá pequeno? Deixa eu aumentar para ver se ficou melhor. Fica melhor para ler assim? Foi, né? As urgências e emergências psiquiátricas podem ser definidas como? E aí, qual a definição de urgência e emergência psiquiátrica? É todo o quadro de saúde que precisa ser resolvido rapidamente. Em um pronto atendimento, por exemplo, diz respeito aos casos que precisam ser atendidos rapidamente, com o mínimo de tempo de espera possível, mesmo sem risco iminente de morte. Isso é uma urgência? Isso é uma emergência? Essa é a definição? Não, né? O que estaria errado nessa daí? A parte final ali, né? Mesmo sem risco iminente de morte. Se você não tem risco de morte, não é considerado urgência nem emergência. Tá legal? As urgências e emergências psiquiátricas são aplicadas somente para indivíduos que apresentam sintomas de delirium tremens. Alguém sabe o que é delirium tremens? E se arrisca a falar? É quando a pessoa é dependente de algum tipo de droga, álcool, aí fica um tempo assim sem usar, aí começa a ter esse sintoma. É isso aí, é quando ela está na fase de abstinência, né? Ela fica algum tempo sem colocar a substância, né, a qual ela era dependente, seja um álcool, seja uma droga, e aí ela começa a delirar, né? Ela começa a ter sudorese intensa, ela começa até a tremer também, né? Porque é o organismo sentindo falta daquela substância, tá legal? Então, a urgência e emergência psiquiátrica só se aplica quando ele apresenta os sintomas de delírio intenso? Também não, né? É caracterizado como uma alteração psiquiátrica, porém somente a tentativa de suicídio é considerada emergência e urgência psiquiátrica. Então, só quando a pessoa ela tenta tirar a vida que é considerada urgência e emergência. O que vocês acham? Hein? Somente não, exatamente. Muito cuidado, né, com essas palavras de somente, nunca, principalmente, né, que restringe aí alguma coisa. Normalmente elas estão erradas, tá? Porque restringe muito uma coisa e a enfermagem, a maioria, né, dos assuntos, eles não restringem a somente uma coisa, tá? Então, muito cuidado quando você tem aí somente, nunca, tá legal? Letra D. Qualquer alteração de natureza psiquiátrica em que ocorram alterações do estado mental, as quais resultam em risco atual e significativo de morte ou injúria grave para o paciente ou para terceiros, necessitando de intervenção terapêutica imediata. E aí? Essa é a definição? Esse é o nosso gabarito? Sim, né? Então, é qualquer alteração aí, né, na parte mental do paciente, independente da sua natureza, tá legal? E aí está resultando em risco de morte com injúria grave, não só para ele, mas com quem está à sua volta, tá legal? Precisando aí, né, de uma assistência imediatamente. Tá? Então, esse aí já é o nosso gabarito. É caracterizado por um agravamento da estabilidade mental? Nem sempre, né? Eu posso ter aí, por exemplo, uma crise de depressão sem precisar de uma intervenção imediata, sem estar correndo risco aí de vida. Posso ter uma crise, um episódio de ansiedade e não necessariamente estar correndo risco de vida, tá bom? Então, a urgência e a emergência, ela tem que estar colocando aí em risco, né, iminente de morte, não só para mim, como para
atuar no psiquismo, os psicofármacos precisam vencer uma série de barreiras até atingir o sistema nervoso central. A área em que irão atuar, está intimamente ligada aos efeitos que produzem, sejam eles desejáveis ou não. Acerca da atuação e dos efeitos adversos dos psicofármacos, assinale a opção correta. E aí? A fadiga, a sonolência, lentidão e a confusão mental não são efeitos colaterais apresentados durante o uso dos ansiolíticos? A gente já deu aí uma conversada, né, sobre os ansiolíticos, né? E tá dando para ler direitinho? Deixa eu ver se eu consigo. Melhorou? Né? A gente chegou aí a falar, né, dos ansiolíticos e a gente viu que ele tem aí um efeito sedativo, né? Ele vai inibir aí o GABA, que é o neurotransmissor aí que regula a excitação, o relaxamento do sistema nervoso. E aí, como ele é sedativo, ele vai causar fadiga, sonolência, lentidão, e aí? Sim, né? Então, essa daí estaria errada, porque está falando que não são efeitos colaterais, tá? Letra B. Os antidepressivos são eficazes em muitas formas de transtornos mentais, porém produzem euforia e pequena melhora no humor dos pacientes. E aí? O que vocês acham? O antidepressivo ele produz euforia e pequena melhora no humor dos pacientes? Não provocam euforia, isso daí. Ele vai aí, né, melhorar, aumentar aí o neurotransmissor serotonina, nora, né, que vai estar ligado ao humor, à sensação de bem-estar, né, mas não chegando a provocar uma euforia. Tá legal? Vai trazer aí um equilíbrio, tá, nesses neurotransmissores aí do sistema nervoso. Então, esse daí também não é o nosso gabarito. Tá legal? O uso de hipnóticos não agrava o quadro de pessoas que sofrem de apneia do sono. E aí, o que vocês acham dessa alternativa? Alguém saberia um exemplo de hipnótico? Podem agravar. O que é a apneia do sono? Vamos começar por aí? A apneia do sono é quando eu tenho, né, a pausa, seja total ou parcial, né, da respiração durante o sono por no mínimo 10 segundos, né? Então, se eu uso um hipnótico, o hipnótico ele é efeito sedativo, certo? Ele vai ali, né, rebaixar o sistema nervoso central e vai fazer com que essa pessoa ela durma mais ainda. Então, Zolpidem, sim, seria um exemplo, tá? Os hipnóticos mais aí utilizados são os benzodiazepínicos, tá legal? Então, você tem aí o rebaixamento do sistema nervoso central, tá legal? E aí, se a pessoa tem essa apneia do sono, você tá o quê? Prolongando esse sono, esse rebaixamento. Então, eu posso sim, tá legal? Agravar esse quadro aí na apneia do sono, tá? Então, essa daí também não é o nosso gabarito, tá? As drogas ansiolíticas são capazes de aliviar os sintomas de ansiedade, interferindo excessivamente em outras funções cerebrais? E aí? O que vocês acham? Os ansiolíticos, sim, eles aliviam os sintomas de ansiedade, mas eles interferem excessivamente em outras funções cerebrais? Eu acho que o erro dessa questão está no excessivamente. Pode, pode até interferir, mas não excessivamente. Exatamente. Os ansiolíticos, sim, mas não excessivamente. Lembra que eu falei? Cuidado com essas palavras, nunca, somente, excessivamente, exclusivamente. Normalmente aí tem um erro, tá legal? Então, dito isso, né, o nosso gabarito seria letra E. Os neurolépticos ou antipsicóticos reúnem um grupo de drogas com propriedades terapêuticas e farmacológicas comuns, em especial no tratamento de transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, né? A gente falou que os neurolépticos, eles também são conhecidos como antipsicóticos, foram aí as primeiras drogas produzidas, né, para as psicoses, alucinações, né, ilusões, e são usados aí bastante na esquizofrenia, né, que a pessoa ela ouve vozes. É muito comum o paciente esquizofrênico ouvir vozes, né?
Então, esse daí seria o nosso gabarito, né? E a gente falou que os neurolépticos, eles vão bloquear a ação aí de alguns neurotransmissores, como serotonina e dopamina, porque quando estão em excesso, podem causar aí essas alucinações. Tá legal? Eu deixei aí um quadrinho que a gente tem, né, 4 principais grupos de fármacos, né, dentro da psiquiatria, os neurolépticos, os benzodiazepínicos, que são os principais ansiolíticos, né, os antidepressivos e os estabilizadores de humor, né, e o mais conhecido aí é o lítio, né, do estabilizador de humor, que a gente viu que é para o transtorno bipolar. Tá legal? Alguma dúvida? Não? Então tá. Estou seguindo, tá? Paciente jovem de 19 anos com diagnóstico de lesão medular nível T1, apresentando quadro de contenção postural com frequência. Foi prescrita a posição tal, na qual o paciente deverá ser colocado em decúbito dorsal horizontal, com o corpo inclinado, de forma que a cabeça fique em nível mais baixo em relação ao corpo. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. E aí? Qual é essa posição? Trem. Trem. Gostei, trem. Eu sou mineira, eu falo muito trem. Que trem? Trendelenburg ou Trendelenburg reversa? Que trem é esse? Letra D, muito bem. Trendelenburg, tá legal? Não é tão difícil assim, não. Só o trem mesmo, isso aí. É um trem esse trem, né? Muito bem. Adorei. Então, Trendelenburg é quando eu tenho aí a cabeça mais baixa do que os membros inferiores, tá legal? Como se fosse assim, né? E a cabeça estaria aqui e os membros inferiores mais elevados do que a cabeça, ok? Trendelenburg. Em relação à classificação de produtos para a saúde, a RDC 15/2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde. Adorei, gente, quando eu estiver dando aula agora sobre posição cirúrgica, eu vou falar trem, trem. Não vou falar mais o nome certo, só vou falar trem. Adota as seguintes definições. Analise aí essas definições. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Melhorou assim, né? Produto para a saúde semicríticos. Entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. Tá certo isso daí? O que vocês acham? Tá certo? Tá errado? Produtos para a saúde não críticos. Entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. Produtos para a saúde críticos, utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, bem como produtos conectados com esses sistemas. E aí? O que está correto? 1, 2, 3? Certo é. Muito bem. Letra E. Minhas crianças, vocês têm alguma dúvida? Eu sei que vocês não são crianças, mas para mim, não precisa de tempo. Não. Ninguém tem nenhuma dúvida.
Não. Então tá. Foi um prazer estar nessa tarde com vocês. Legal. Muito obrigada. É sempre bom conhecer cada vez mais alunos. Espero que vocês façam uma excelente prova. Tenho certeza que vão fazer. O nível está ótimo. Vocês souberam responder